me fala uma coisa. Você sabia que o evangelho não foi anunciado pela primeira vez no Novo Testamento? Mas o evangelho foi anunciado para uma pessoa antes da lei de Moisés? Será que Jesus morreu por todas as pessoas ou ele morreu para um grupo específico de pessoas? Será que todo cristão é capacitado ou pode pregar o evangelho? Qual o maior desafio que nós temos hoje de anunciar o evangelho de Cristo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Verdades do Pentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo, maravilha? Muitas pessoas dizem, Fábio, eu sou inscrito, mas eu não recebo as notificações. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que recebem as notificações são pessoas que dão o joia, que deixa um comentário e que compartilha, porque o YouTube entende que você fazendo isso, você tem uma parceria comigo, tem uma sintonia entre nós, ok? Então, não esqueça, curta esse vídeo, compartilha e deixa o seu comentário aqui, maravilha? Vamos lá, lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Tópico primeiro, a evangelização como prioridade. Ponto primeiro, o evangelho. O que significa evangelho? Evangelho, todo mundo está careca de saber que evangelho significa boa notícia. Mas olha para mim, você sabia que o evangelho não foi anunciado pela primeira vez no Novo Testamento? Não foi Cristo que trouxe o evangelho. Que isso, Fábio? Dá uma olhadinha em Gálatas, capítulo de número 3 e o verso de número 8. A Bíblia diz que a primeira pessoa que ouviu o evangelho foi quem? Abraão. Então olha que interessante, a primeira pessoa a ouvir o evangelho foi Abraão. Quem foi o primeiro evangelizador? Foi o próprio Deus. Querido, eu vou deixar aqui em cima uma playlist de 13 videoaulas, onde eu falo sobre a evangelização, onde eu falo quem foi o primeiro evangelizador, quem foi a primeira pessoa a ouvir o evangelho, que vocês já aprenderam aqui, que a primeira pessoa a ouvir o evangelho foi Abraão. Eu vou fazer o seguinte, lá no meu Instagram, eu vou fazer uma live, eu vou fazer um vídeo, ok? Você entra lá, que esse vídeo já vai estar lá. Eu vou falar por que Abraão foi o primeiro personagem a ouvir o evangelho. E qual é a diferença entre o evangelho de Abraão e o nosso evangelho? Se é que existe diferença. Maravilha? O que você precisa entender aqui, hoje, é o seguinte. Que evangelho significa boa notícia. A primeira pessoa a ouvir o evangelho foi Abraão. Então, isso é muito claro, nós temos uma boa notícia, e essa boa notícia tem que ser comunicada ao mundo. Deus foi o primeiro evangelista, foi a primeira pessoa a divulgar, a anunciar uma boa nova, ok? Então o evangelho não é do Novo Testamento, ele é algo peculiar do Antigo Testamento, ele perdura, presta atenção, na eternidade. Ok? O evangelho perdura na eternidade, é uma boa notícia para nós. Ponto 2. O único salvador do mundo. Aqui eu preciso entender algumas coisas, basicamente duas coisas. Primeira, todos pecaram. Se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Isso daqui, querido, todos nós precisamos entender, ok? Ninguém nasce isento do pecado, tá? Ó, eu vou deixar aqui em cima, tá vendo o meu livro aqui, ó? O meu livro já chegou, maravilha? Logo, logo eu vou disponibilizar ele para vocês, ok? Nesse meu livro, por exemplo, onde eu falo sobre 9 virtudes para termos uma vida transformada, eu abordo justamente um pouco sobre isso. Que ninguém nasce, por exemplo, alegre. Ninguém nasce
tendo domínio próprio. Porque nós nascemos com a marca, nós nascemos destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória foi tirada de nós. Se a glória foi tirada de nós, nós pecamos. Nós já nascemos com essa tendência, ok? Já nascemos com essa marca. Já nascemos inclinado para o tal. Por quê? Porque fomos destituídos, a glória foi tirada de nós. Ok? Então, se a glória foi tirada de nós, nós precisamos da salvação. E uma outra coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte, que só Cristo salva. Ou seja, não existe um outro método, não existe uma outra maneira de sermos salvos. Deixa eu te dizer uma coisa, a questão aqui não é moral, a questão é espiritual. Talvez você pode estar me dizendo, Fábio, mas eu conheço pessoas moralmente maravilhosas, eu conheço também. Pessoas que dão show em nós, que somos cristãos, autênticos e verdadeiros. Tem pessoas, poxa, com uma moralidade ao extremo. Mas a questão não está na moralidade. A questão é de cunho espiritual. Porque fomos destituídos da glória. Então, olha que interessante. Filosofia não salva. Psicologia não salva. Religião não salva. O que salva é uma pessoa. É a crença na cruz do Cristo. Se eu acreditar que a cruz de Cristo, que aquele sacrifício que ele fez foi verdadeiro, foi real, que aquele sacrifício teve o objetivo de apagar os meus pecados, de marcar o meu nome no livro da vida, se eu acreditar no sacrifício, no poder do sangue do evangelho, queridos, é inevitável que nós alcançaremos a salvação. Então não existe outro método. Então o problema não está na moralidade, tá? Porque a questão não é moral, a questão é espiritual. Nós fomos destituídos da glória de Deus. É claro que nos restou a humanidade. Fábio, então por que eu consigo fazer o bem? Porque a humanidade ficou em nós. Nós aprendemos isso lá no livro de Atos. Um dia eu disse isso numa escola dominical, lá na minha igreja, e teve um rapaz que ficou espantado. Fábio, eu nunca ouvi falar nisso. Olha que interessante, Paulo, ele chega numa cidade e as pessoas foram humanas com Paulo. Ou seja, eram pessoas que não eram cristãs, mas desenvolveram a humanidade. Nós somos humanos. Nós temos ainda resquício de Deus dentro de nós. É por isso que nós não nos tornamos monstros. Nós somos humanos. E humanos que carecem da glória de Deus. Ok? Maravilha? Isso é muito importante nós observarmos, tá? Ponto 3, uma agência legítima. Querido, a única instituição capacitada ou autorizada para pregar o evangelho chama-se igreja. Aí, me responde uma coisa, o Estado pode pregar o evangelho? O que vocês acham? Não! Por que o evangelho, por que o Estado não pode? Porque o Estado não foi legitimado por Deus. As Escrituras não legitimou o Estado para pregar o evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pessoas que estão no Estado ou que trabalham no Estado podem pregar o evangelho. Ok? Ou seja, o Estado, a instituição não pode pregar. Ok? Mas pessoas que estão lá podem pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são a igreja. É a igreja. A igreja, quando eu falo igreja, eu não falo sobre apenas templo. Eu falo sobre pessoas. Pessoas estão no Estado. Então eu posso pregar o evangelho. O Estado não prega. O Estado não vincula o evangelho. Porque o Estado não é uma instituição oficializada para anunciar o evangelho. O evangelho é propriedade de Cristo e ortogada para a igreja, que somos nós, eu e vocês. Maravilha? Continuando. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ponto 1. A nossa teologia. Querido, aqui eu achei que... Deixa eu dizer uma verdade. Você acha que a Assembleia de Deus não tem teologia? Você acha que a Assembleia de Deus tem a própria teologia dela? Toma muito cuidado com isso. Porque Daniel Berg e Gunnar Vring vieram de que escola teológica? Eles eram batistas. Batistas tinham a tradição deles. Eles bebiam de
teólogos. Querido, presta atenção, quando o nosso autor fala isso, parece que dá a entender que a Assembleia de Deus descobriu a verdadeira teologia. Se isso for verdade, então a teologia é recente. A teologia é de 110 anos, que vai completar 110 anos a Assembleia de Deus. Será que a teologia é tão recente assim? Então toma muito cuidado. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles já beberam de teólogos, eles já vieram com um preconceito. Bultmann, eu acho muito interessante, Bultmann vai dizer o seguinte: quando eu vou olhar para o texto, eu preciso me despir dos meus preconceitos, embora isso é muito difícil, mas Bultmann pede esse conselho. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a Assembleia de Deus não é criadora da teologia, ela não cria teologia, ela bebe sim de teólogos. Daniel Berg e Gunnar Wingre beberam de teólogos. Os crentes que foram salvos em 1910, 1920, 25, 40, 50, eles liam. É claro que a Assembleia de Deus adotou uma teologia ou uma sistemática de buscar o Espírito para ter interpretações. E isso é coerente, isso é válido. Mas nesse viés nasceram não heresias, mas nasceram muito absurdos. Nasceram muitas coisas que não eram verdades. Exagero, vamos colocar a palavra exagero. Ou seja, coisas desnecessárias tiraram do texto. Por quê? Porque espiritualizaram tanto o texto e não estudaram o texto de forma coerente. Ok? Porque hoje nós somos hermeneutas. Hoje nós bebemos de fontes seguras. Hoje nós temos um leque de conhecimento, de ferramentas, de métodos para darmos uma boa interpretação. Então, os nossos pais não foram diferentes. De alguma forma, eles beberam de alguma fonte. Ok? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ponto 2. Por que Jesus morreu? Ou por quem Jesus morreu? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existem dois tipos de teologia nesse aspecto. Aí a expiação limitada, que tem um limite, e a expiação ilimitada. A expiação limitada, ou seja, é um limite. O que significa isso? Cristo morreu para um grupo específico de pessoas. Eu posso falar com propriedade porque eu tive a graça, a oportunidade de estudar, tá? Num centro teológico presbiteriano, é isso mesmo. Eu estudei num centro teológico calvinista. Eu tive professores ultra calvinistas. Então, esse assunto eu ouvia todos os dias na faculdade teológica. Todos os dias os professores da IPB, tá? Da igreja presbiteriana do Brasil, eu ouvi eles direto falando sobre isso. Quando a matéria era soteriologia, entrava essa matéria. Eles amavam isso, eles amam isso, ok? Então, olha que interessante. O que significa a doutrina expiação limitada? Deus tem um número específico, ok? Adam Clarke, ou Clarke, vai dizer o seguinte, que Deus tem um número exato de salvos, ok? Ou seja, Jesus morreu então para aquele grupo específico de pessoas, tá? Qual é a outra teologia? A teologia ilimitada. Ele morreu para todos, ok? Fábio, talvez você está me perguntando, você que estudou no centro presbiteriano, que teologia você pega? Você acha que Jesus morreu por todos ou por alguns? Eu me esforço para acreditar que ele morreu por todos, ok? Eu me esforço para acreditar nisso, ok? Embora, como eu sou de lá, ou eu vim de lá, eu estudei lá, melhor dizendo, é linda a teologia deles. Eles te enfeitiçam, eles te encantam. Realmente é prazeroso ouvi-los, ok? Mas eu prefiro acreditar que Cristo morreu por todos, ok? Mas eu tenho um problema, tá? Eu não acredito também como a Assembleia de Deus prega.
João 3,16. Porque Deus morreu por toda a humanidade. Pera aí. Eu não acredito também que Deus morreu por toda a humanidade. Fala, mas você acabou de dizer. Espera que eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Olha que interessante. Na Bíblia Pentecostal, eu acho que é na Bíblia Pentecostal, tem um estudo lá que diz que a salvação é como um grande guarda-chuva. Ok? A salvação é um grande guarda-chuva. Todos que entram debaixo do guarda-chuva, o guarda-chuva está aqui, todo mundo que está debaixo do guarda-chuva, ok? Está sendo salvo por Deus, ok? Eu não acredito nisso. Fabio, você não acredita que Deus morreu por todos? Não necessariamente. Então ele morreu por alguns? Também não. Sabe por quê? Porque quando eu acredito que a salvação é um guarda-chuva e todos entram aqui, Cristo morreu para a coletividade. Eu não posso acreditar que Deus morreu para a coletividade. Sabe por quê? Porque eu sou indivíduo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Cristo estava lá na cruz, ele não viu a coletividade. Ele viu o Fábio Segantin. Ele viu a Maria. Ele viu o João. Ele viu Pedro, Paulo. Ele viu Marta. Ele viu a Maria. Ele viu a Cíntia, ele viu a Cláudia, ele viu a Isabel, ele viu a Cristina, ele viu o Joel, ele viu o Jonas, ele viu a Biqueila, ele viu você, indivíduo, pessoa. Ele não viu uma coletividade, ele não viu uma multidão e você sendo mais um naquela multidão. Eu preciso acreditar nessa teologia. E aí eu preciso concordar com Paul Walsh. Paul Walsh diz que nós não somos meramente mais um na multidão. Nós somos indivíduos que Cristo viu a mim. Quando Cristo morreu, ele morreu por mim. Ele viu eu, ele viu você. É isso que você precisa sentir. É valorização. Você não é uma grande massa. Você não está num estádio de futebol. Você não está num comício, onde você é mais um na plateia. Não. Você não está num teatro, onde você é mais um batendo palma. Você precisa entender isso. É por isso que eu não acredito nessa forma da teologia que a Assembleia de Deus prega também, que Deus morreu por toda a humanidade, ou seja, como uma coletividade. Não, preste atenção no que eu vou te dizer. Ele morreu para o indivíduo que está na coletividade, ok? Ele viu todo mundo na coletividade. Ele conhece nome por nome. É por isso que a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e sabe quando o pastor está ali chamando, porque ele não é mais um na coletividade, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa dentro da coletividade. É isso que você precisa levar para a tua classe, maravilha? Ponto 3, ou tópico 3º, evangelização local e transcultural. Evangelização. O que é evangelização? Evangelização é o ato de comunicar. Aí a minha pergunta é: todo cristão pode evangelizar? Não! Quem te falou que todo cristão pode evangelizar? É claro que não, meu querido. Fabio, mas espera aí. Que besteira é essa? Não. Ó, existe diferença entre evangelismo e testemunho. Todo cristão pode testemunhar? É claro que pode. Ele pode contar daquilo que Cristo fez na vida dele. Mas nem todo cristão pode evangelizar. Por quê? Porque para eu evangelizar, eu preciso ser discipulado. É a lição que vem. Ou seja, ninguém pode sair para evangelizar se ele não conhecer a fé, a base da sua fé. Como que você vai falar de ressurreição? Como que você vai falar de batismo? Como que você vai falar da vinda do eterno? Como que você vai falar de assuntos bíblicos, sendo que você não tem conhecimento? Testemunhar é uma coisa, evangelizar é outra. Então, evangelismo é o ato de comunicar. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Todo salvo precisa ser discipulado. Porque eu só posso evangelizar a partir do momento que eu sou discipulado. Se eu não sou discipulado, eu não posso evangelizar. Ok? Então, antes de evangelizar, eu preciso ser discipulado. É por isso que a Bíblia vai dizer que eles passavam pelo processo do discipulado. Ok? Eles foram
eles foram educados, eles passaram por um processo. E dentro desse processo, então, depois eles fizeram aquilo que Cristo pediu, que era a evangelização, apregoar o evangelho de Cristo. O nosso autor fala sobre a xinolalia, né? É a capacidade sobrenatural que alguém tem de falar um idioma sem aprender esse idioma. Eu tô louco para ter essa capacitação, porque eu tô aqui na América já faz tempo e eu não consigo falar inglês. Eu pago professora 2 vezes por semana. Eu tô louco para que esse mistério desça aqui em mim e eu começo então a enrolar a língua aqui, né? Que a língua possa enrolar, dobrar aqui, porque realmente está difícil. Brincadeiras à parte, mas eu precisava receber esse milagre dos céus. Ponto do céu. Ponto 2. As missões. Querido, presta atenção. A missão é a capacidade, é um trabalho que a igreja faz de enviar pessoas em determinados locais para pregar o evangelho. Presta atenção. Para que uma missão possa ser bem sucedida, precisa ter um preparo. Primeira coisa, você tem que aprender o idioma. Você não vai lá na Dinamarca falando português, ok? Senão o anjo não vai descer lá, não vai ter salvação. Você precisa aprender a língua que se fala na Dinamarca. Quero ir para a Escócia, Fábio. Vá para a Escócia, mas primeiro aprende. Que idioma fala na Escócia? Aprende. Qual é a cultura da Escócia? Aprende. Quero ir para a Inglaterra. É engraçado que todo missionário quer vir para os Estados Unidos, né? É engraçado isso. Eu não vim como missionário para cá, não. Eu vim aqui para trabalhar. Eu trabalho duro aqui, ok? Eu não sou missionário aqui não, meu querido, tá? Mas é tão interessante que todo mundo quer vir na América para ser missionário, receber em dólar. Até eu, bobo, quero ser missionário aqui, né? Mas, então, aonde você for, aonde você desejar, se prepara. Primeiro, aprende o idioma. Segundo, aprende a cultura desse povo. O que eles gostam, o que eles não gostam, o que pode falar, o que não pode falar. E aí você vai ter muito mais êxito, tá? Na sua evangelização, ok? Do que você vir totalmente despreparado, tá? Ponto 3. O desafio de hoje. A minha pergunta é, como pregar hoje? Me fala uma coisa, será que funciona hoje panfleto, entregar panfleto na rua? Será que culto ao ar livre ainda funciona? Será que cultos nas casas ainda funciona? Qual é a melhor estratégia que vocês acham que funciona aí na sua cidade, que funciona aí na sua igreja, que você acha que funciona no mundo? Então, eu quero que você discuta isso com a sua classe. Que você pense um pouquinho. Panfleto resolve? Culto ao ar livre resolve? Será que aquilo que se fazia há 50, 60 anos atrás precisa continuar fazendo? Será que eu posso modernizar a evangelização sem mundanizar? Pare e pensa, reflita sobre isso. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, deixa eu dar um abraço aqui para o diácono Elias Oliveira. Ele pediu para que eu desse um abraço para ele aqui. Elias, que Deus continue te abençoando. Ele é lá da cidade de Conceição do Lago Açu, lá no estado do Maranhão. Se você quer que eu mande um abraço para você, escreva aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, ok? Escreva lá, Fabio, fala o meu nome, digita lá o nome, a cidade, que com o maior prazer, no final da videoaula, eu vou mandar um abraço para vocês aqui. Maravilha? Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.